E aí, minha família caipora, belezeira com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E hoje eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 13 de agosto. Foram 24 palpites com 18 greens e apenas 6 heads, tá? 75% de taxa de acertos para este dia. E para o dia 14 eu trago o resultado parcial até o momento da gravação deste vídeo. Tivemos 22 palpites com 11 greens até o momento e 2 heads. Temos 9 jogos que estão acontecendo e irão acontecer ainda. Então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também nos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? E vocês também que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de deixar um comentário, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 15 de agosto? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar então com os nossos palpites e temos bastante jogos da Conferência e também da Europa League. Vamos lá com Flora Tallinn contra o Vikingur Reykjavik na Liga da Conferência com o mercado de over 1,5 gols. O Vikingur ele tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Flora tem 39%. No histórico, uma partida com empate por 1-1 e verificando em séries, o Vikingur vem a 5 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Legia Varsóvia versus o Brøndby. Traga essa partida na Liga da Conferência com o mercado de over 1,5 gols. O Legia tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 39%. Ele tem 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Brøndby tem 50%. No histórico, uma vitória do Legia e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Legia vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas e ambas marcam em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e também temos ambas marcam na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rapid Viena versus o Trabzonspor. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Rapid Viena, que está jogando em casa. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Trabzonspor tem 72%. No histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Rapid e em séries o Rapid vem marcando gols a 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Mirren. Traga essa partida na Liga da Conferência com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Brain tem 71% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mirren tem 56%. No histórico, uma partida com empate por 1-1 e em séries o Brain vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols e ambas marcam na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sheriff Tiraspol versus o Olimpija. Traga essa partida na qualificação da Liga da Conferência com o mercado de over 1,5 gols. O Olimpija tem 41% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Sheriff tem 44%. No histórico, uma partida com uma vitória de 3-0 do Olimpija. Em séries, o Sheriff vem 5 jogos sem empates e o Olimpija vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Elfsborg versus o Rijeka. Traga essa partida na Liga da Europa na qualificação com o mercado de over 1,5 gols. O Elfsborg tem 49% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rijeka tem 67%. No histórico foi uma partida com empate por 1-1 e em séries o Elfsborg vem a 10 jogos marcando gols e o Rijeka não perde a 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Liga da Europa, Victoria Pilsen versus o Krivibas. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Pilsen tem 69% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos.
O Krivipas tem 56% no histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Pilsen e a média de gols é de 3 gols em séries. Vitória, Pilsen venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Baníkia Ostrava versus o Copenhagen. Traga essa partida na Liga da Conferência com mercado de over 1,5 gols. O Copenhagen jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Baník tem 56% no histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Copenhagen. Em séries, o Copenhagen vem a 10 jogos marcando gols e o Baník vence a empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Athletic Bilbao versus o Getafe. Traga essa partida com mercado de over 1,5 gols. O Bilbao tem 66% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Getafe tem 22% no histórico, 12 vitórias do Bilbao, 17 empates e 9 do Getafe. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. O Bilbao vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bilbao, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AEK Atenas contra o Noah. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Atenas tem 82% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Noah tem 83% no histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-1 do Noah. Em séries, o Atenas vem marcando gols a 7 jogos e o Noah vem sem derrotas a 5 jogos, venceu 4 deles. No último encontro tivemos gol no primeiro tempo e verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Istambul contra o Ibéria. Traga essa partida com vitória seca para casa na Liga da Conferência. O Istambul tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Ibéria tem 39% no histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Istambul. E verificando em séries, o Istambul vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Istambul venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Ibéria ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Cercle Brugge versus o Molde. Traga essa partida na Liga da Europa com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Cercle Brugge e ele tem 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Molde tem 61% no histórico, uma vitória de 3-0 do Molde. E verificando em séries, as duas equipes não empatam 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Kukarik versus o Estrela Vermelha. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado na Sérvia? O Estrela Vermelha jogando fora de casa tem 65% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kukarik tem 56% no histórico, 33 vitórias do Estrela, 3 empates e 6 do Kukarik. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Kukarik vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over gol no primeiro tempo em todas as últimas partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Ajax contra o Panathinaikos na Liga da Europa. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para casa. O Ajax tem 53% de probabilidade de vitória e ele está com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 72% no histórico, 5 vitórias do Ajax e uma do Panathinaikos. E a média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Ajax vem a 5 jogos vencendo e o Panathinaikos vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos vitória do Ajax em 5 das suas últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Ajax venceu uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Ajax venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Panathinaikos venceu 5 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Ghent contra o Silkeborg. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over 1,5 gols.
O Gent tem 58% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Silkeborg tem 61%. No histórico, uma partida com empate de 2-2. Em séries, o Silkeborg vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lugano contra o Partizan Belgrade. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Lugano tem 63% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Partizan tem 44% no histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Lugano. Em séries, o Lugano vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Maccabi Tel Aviv contra o Panevezes. Traga essa partida na Liga da Europa com vitória seca para casa. O Tel Aviv tem 75% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panevezes tem 28% no histórico, uma partida com uma vitória de 2-1 do Maccabi. Em séries, o Panevezes não vence as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Tel Aviv em 3 das suas últimas 6 partidas. O Panevezes ele não vence as 6 partidas, então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Servette contra o Braga na Liga da Europa. Traga essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Braga jogando fora de casa, ele tem 42%. Na forma recente, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Servette tem 61%. No histórico, uma partida com empate de 0-0 e em séries, o Braga vence derrotas a 5 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Granada contra o Albacete. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. O Granada tem 51% de probabilidade de vitória e 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Albacete tem 44% no histórico, 6 vitórias do Granada, 3 empates e 2 do Albacete. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Granada vem sofrendo gols há 10 jogos e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Granada, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Hajduk Split versus o Ruzon Berok. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com over 1,5 gols. O Hajduk tem 66% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Zamberok tem 39% no histórico, uma partida com empate de 0-0 e nos últimos jogos dos campeonatos temos over 1,5 gols em poucas partidas das duas equipes. Mas eu acredito que para essa partida teremos um jogo mais disputado e ocorrerá o over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Valur Reykjavik versus o Breiðablik. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com over 2,5 gols. O Valur tem 45% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Breiðablik também tem 44%. Verificando no histórico, 22 vitórias do Breiðablik, 9 empates e 14 do Valur. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Valur jogando em casa não perde as 5 partidas e o Breiðablik vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e jogando na casa do Valur, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 também. Em últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Betis contra o Girona na Liga da Espanha. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Tajeres contra o Banfield. Traga essa partida na Copa da Argentina com mercado de vitória e empate para fora. O Banfield tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tajeres Remédios também tem 50%. Em séries do Banfield, ele vem empatando a 3 partidas em casa nos últimos 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Banfield ele venceu ou empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Tajeres Remédios ele venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida na Sul-Americana, o Atlético Paranaense contra o Belgrano.
traga essa partida com over 1,5 gols. O Atlético Paraná ele tem 64% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Belgrano tem 72% em séries, o Atlético vence empates em casa a 5 jogos, enquanto o Belgrano vem marcando gols a 8 jogos jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nacional de Montevidéu contra o São Paulo. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Libertadores. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 83% para o Nacional nos últimos 9 jogos e o São Paulo tem 61%. No histórico, uma vitória do São Paulo e um empate, e a média de gols é de 1 gol. Em séries, o Nacional vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols nas duas partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Operário contra o Ituano na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Operário tem 59% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ituano tem 39%. No histórico, são 2 vitórias do Operário e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ituano vem sem derrotas a 5 jogos, jogando em casa, e nos últimos encontros temos o under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida na Copa Sul-Americana, Boca Juniors contra o Cruzeiro. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Boca tem 40% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 61%. No histórico, são 3 vitórias do Boca e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Boca Juniors vem sem derrotas a 5 jogos, e nos últimos encontros temos under 3,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Bolívar. Traga essa partida com vitória seca para casa na Libertadores. O Flamengo tem 83% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolívar tem 72%. No histórico, uma vitória do Flamengo, um empate e 2 do Bolívar. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bolívar vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Flamengo em uma das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Bolívar venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve, galera! Vamos iniciar aqui com o nosso bilhete com over 1,5 gols entre Vitória Pilsen versus o Krivas, over 1,5 gol no primeiro tempo para o AEK Atenas contra o Noah. Vitória seca para casa em Maccabi Tel Aviv contra o Panevezes, under 4,5 gols para o Servette contra o Braga. Vitória empate para fora em Tajeres Remédios contra o Benfield e separei o under 3,5 gols para o Boca Juniors contra o Cruzeiro. Mote total de 2,78 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!